Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor, e especialmente aqueles que laboram com a escola bíblica dominical, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja ao lado de cada um de vocês, vos ajudando nesta quarta aula deste trimestre. Que o Espírito Santo possa vos instruir e vos abençoar de um modo muito especial, que nos seja uma aula muito edificante. A direção da nossa convenção, o nosso abraço, o nosso respeito, especialmente por oportunizar que uma aula da Escola Bíblica Dominical viesse a acontecer em seu interior, de modo que alcançasse todas as igrejas do estado de Rondônia. Deus abençoe a direção de nossa convenção, especialmente também a todos os convencionais que apoiam este trabalho. O tema da lição de hoje é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Olha que coisa linda, até para ser apóstolo precisa-se de uma vocação. No caso do apóstolo Paulo, ele ainda não havia descoberto essa vocação. Precisou que algo extraordinário, sobrenatural acontecesse para que isso viesse à tona na vida dele. E a bondade e a misericórdia de Deus assim o fez. Hoje nós temos um textuário em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, com o seguinte conteúdo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E agora, vamos à leitura bíblica em classe com o nosso irmão Daniel. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 a 22, e a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 18. Diz-nos assim, Atos 9, 15, Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 18. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios,
não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Meus irmãos, amigos, todos os que participam desta maravilhosa escola bíblica dominical, essa escola que serve como subsídio para o momento das nossas aulas, com as classes, com nossos alunos ali, frente a frente, no momento de diálogo, porque aprender a palavra de Deus implica nesse diálogo, nessa conversa. Aqui nós, daqui a pouco, estaremos também de uma forma em diálogo, perguntas e respostas, mas neste momento nós faremos aqui rapidamente um resumo de tudo que vamos trabalhar na aula deste domingo. O título é Paulo, a vocação para ser apóstolo. É a lição de número 4. Na lição de número 3, nós estudamos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Quando tratamos deste assunto, nós aprendemos que não é o homem que vai a Deus, é Deus que vai ao encontro do homem. E isso vemos em todos os momentos durante os chamados que Deus faz ao homem desde Adão, quando vai ali no Éden e diz: Adão, Adão, onde estás, Adão? Deus fala com Noé: Noé, faz uma arca para ti, para tua família. Deus chama Moisés ali na sarça ardente, um homem que está no deserto, e Deus diz: não se chegue para cá, mas tira primeiro aí a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Faz para ele a proposta, ordenando que tirasse o povo de Israel do Egito, e ele inventa algumas desculpas. Por fim, ele acaba concordando, mas Deus vai ao encontro de Moisés. Deus vai ao encontro também no sentido de vocação, para salvação. Como aprendemos domingo passado, o Senhor vai ao nosso encontro e nós somos alcançados com essa graça irresistível, que está em Tito 2:11, a graça se é manifestada a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Agora, eu tenho a liberdade de resistir ou não, por isso é a graça preveniente e irresistível. Hoje nós vamos falar, então, dessa vocação, chamado de Deus agora para o apostolado, para o trabalho. Muitas pessoas aceitam Jesus e ficam preocupadas: como que eu vou fazer a obra de Deus? Será que eu deixo o meu serviço, o meu emprego de médico, de professor, de dentista, de advogado, e vou viver só para pregar o evangelho? Será que Deus está me chamando? Quando é que Deus me chamou? Então esta lição de hoje, ela vem nos trazer essa reflexão para que a gente tenha consciência de que o Senhor está nos chamando, Ele chama todos nós. Agora, para que somos chamados? Qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? Será que estamos no lugar certo? Deus te chama para evangelizar e você está insistindo por cantar, por tocar, quando não tem nenhuma facilidade para tal. Será que estamos no lugar? Ou talvez Deus nos chama para um determinado serviço e nós sentimos que estamos sendo chamados para aquele trabalho, mas achamos ele pesado, difícil, não queremos fazê-lo e retrocedemos, como muitos têm retrocedido. Vejamos se Paulo fez isso ou não. Como Paulo reagiu diante daquele momento quando o Senhor Jesus aparece a ele para dizê-lo: estou te chamando. Quando Paulo entende que Deus está lhe dando
uma oportunidade de ser um obreiro, um apóstolo, quando Deus está lhe esclarecendo sobre um chamado desde o ventre de sua mãe, e que até ali Paulo não sabia, mas agora ele entende, ele recebe esse chamado. O texto trata então deste assunto, dizendo no primeiro ponto, o ponto de partida para a vocação de Paulo era a presciência de Deus. Ele fala em Gálatas que desde o ventre da mãe Deus já havia chamado ele. Deus sabe de tudo o que vai acontecer no futuro. A palavra presciência significa conhecer todo o futuro antes de ele acontecer. Embora é importante entender que essa presciência, ela não serve para agir ou mudar as questões lá na frente. Deus sabe o que vai acontecer, mas ele não intervém naquilo que já está no curso. A sua presciência sabe o que vai acontecer, mas ele não intervém. Ele é um Deus imutável, é um dos atributos de Deus. Portanto, o ser humano é que tem a liberdade para escolher ou não resistir ou aceitar a proposta de Deus. Paulo aceitou. Um clarão do céu envolveu, estudamos na aula passada, e ele diz: quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Fala em hebraico, ele fica compungido ali com aquele clarão, e ele diz: então o que eu devo fazer? Ele aceita Jesus imediatamente. E nessa declaração, ele está dizendo: eu estou disposto a seguir o que o Senhor quiser. Jesus o envia à rua chamada direita. Lá na casa de Judas ele está orando, jejuando, 3 dias sem enxergar. Deus envia Ananias, e Ananias vai à casa de Judas, põe a mão sobre Saulo e diz: irmão Saulo, porque Deus já revela a Ananias que Saulo já estava crente, Saulo já estava salvo. Ele precisava agora de graça, de unção, de revestimento de poder. E quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, então Saulo passou a ser cheio do Espírito Santo. Caíram-lhe dos olhos como escamas, aquilo que lhe fechava os olhos, e agora ele consegue enxergar normalmente, e ele então se levanta e vai se alimentar, porque estava em jejum. Este Saulo começa a trabalhar, mas ele entende que a vocação dele não é para os judeus. Interessante que ele foi formado em todas as leis judaicas e tornou-se um dos mais preparados do judaísmo, um dos melhores fariseus da época, para o estilo fariseu. Mas quando Deus o chama, diz a Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar o meu evangelho aos gentios. E ele vai reiteradas vezes falar sobre esse chamado dele aos gentios. Quando ele começa a trabalhar aos gentios, então o nome dele passa a ser chamado na literatura cristã de Paulo. Ele deixa o nome Saulo, que era um nome hebraico, e agora passa a usar o seu nome Paulo, que é um nome gentílico, um nome latino, porque agora ele vai pregar no império onde Roma, que fala o latim, está no comando. Continuando aqui, nós entendemos que ele tem uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Quem está chamando não é um homem, e também não é ele que está escolhendo ir a Jesus, mas Jesus o chama. O Cristo que havia sido crucificado, mas que ressuscitou ao 3º dia, agora chama ele e se revela a ele, e ele vê o brilho de Jesus, ele vê a glória do Cristo ressurreto ali. Ele fica impactado, algo que ele já vinha sendo impactado desde a
morte de Estevão, e vai seguindo uma sequência. Ele vai continuar sendo impactado, nós veremos aqui, no terceiro assunto, quando ele vai para o deserto, também uma forma dele ser impactado. Logo, ele recebe Jesus e começa a servi-lo, e então ele tem essa vocação que Deus havia dado a ele, e ele aceita, ele não resiste, e por ele aceitar, então Deus começa a usá-lo de uma forma extraordinária. Ele vai para um lugar isolado para estudar, ele vai para a Arábia, posteriormente ele vai para Tarso. Isso nos ensina que quando Deus nos chama, não significa que é exatamente ali que a obra vai ser feita. Nós precisamos ficar no crivo da vontade do Senhor. Não podemos nos apressar. O próprio Paulo aqui, nós percebemos que ele quis um pouco apressar-se. É natural de um novo convertido ficar, numa linguagem popular, avexado para fazer a obra. E ele fica 3 anos ali se preparando na Arábia e já pregando. Ele está no exílio, mas ele está pregando, ansioso, como qualquer novo convertido. E isso não é proibido, mas isso é elogiável, é algo maravilhoso. Uma pessoa aceitar Jesus e já pregar para o seu vizinho, já pregar para o seu parente. Quantos que perderam esta alegria, esse prazer de ganhar alma? Se você está nos ouvindo e você não tem mais este prazer de pregar para aquelas pessoas que estão perto de você, vê-las sendo salvas, tiradas da perdição para a salvação, está na hora de voltar para os pés do Senhor e pedir misericórdia. Os novos convertidos têm essa facilidade, mas eles que talvez também estejam nos ouvindo, precisam ter paciência, porque há um momento em que nós estaremos mais preparados. Eu lembro-me, comecei a pregar com uns 15 anos de idade, e meu pai disse: meu filho, você estará preparado para pregar, para ensinar? Pregar você pode e deve pregar, e deve também ensinar à medida do possível, mas vai devagar, que você só terá experiência para ensinar mesmo a partir dos 25 anos aproximadamente. Então só depois disso que fui entender que realmente o ensino não é assim, de qualquer maneira eu preciso de experiência. Então Paulo, ele fica 3 anos ali na Arábia, mais de 5 anos ali, de 5 a 10 anos em Tarso, para depois ele começar verdadeiramente o trabalho. E esse trabalho ele não começou porque ele quis, Deus chamou. Deus disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então nós vemos que essa vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Agora ele, que estava seguindo o judaísmo, ele passa a se dispor a fazer a obra de Deus. E como ele entendeu que Deus estava lhe chamando, então ele vai estudar agora, vai buscar conhecer Jesus. E digo, a melhor maneira de se conhecer Jesus se chama de joelho. E Paulo entendeu isso rapidinho. Ele não foi buscar com os apóstolos. Claro que os apóstolos ensinariam muito, mas ele entendeu que primeiro ele precisava buscar aos pés de Jesus. E ele foi fazer isso e por isso teve sucesso. Se você não aprendeu ainda com Jesus diretamente aos seus pés, você terá dificuldade de aprender em qualquer outro local. Você pode aprender com os mestres, com a palavra, com a escola bíblica dominical, que é a nossa obrigação, mas não pode esquecer-se de que aos pés de Jesus se confirma todo o aprendizado. E aí então, para encerrar, nós encontramos aqui a vocação de Paulo aprendendo no deserto. Paulo vai para a Arábia, um lugar deserto, um lugar em Petra, próximo a Petra, na Arábia, e ele fica então uns 3 anos isolado. Disse ele: eu não fui onde estavam os discípulos, eu não busquei lá com os apóstolos, eu senti necessidade de parar um pouco para refletir, pensar na vida, entender o que Deus queria comigo, aquele Cristo que encontrou-me no caminho de Damasco. Eu queria uma conversa com ele. E então eu encarei o deserto. Deserto é um lugar de sequidão, arenoso, difícil alimento, difícil sombra, difícil água.
é um lugar que não oferece alegria. Mas Paulo diz: eu não estou atrás de alegria, eu estou atrás de cumprir o meu chamado, a minha vocação. Eu preciso encarar o deserto. E o deserto é um local onde eu e você, se não passamos, nós vamos passar. Todos nós passamos pelo deserto. E às vezes passamos não somente uma vez, uma, duas, três. Não podemos reclamar do deserto. Ele é a escola de Deus. Deus chamou Moisés lá no deserto. 40 anos ele estava no palácio. Tinha tudo. Mas de repente a casa cai. E ele se vê agora cuidando de ovelhas atrás do deserto. Um homem que não precisava trabalhar, ele estava no palácio. Um homem que não encarava sol quente, agora tem que estar no deserto. Um homem que tinha água na mão ali, servido pelos criados, agora tem que tirar água de cactos. Um homem que está agora no deserto, mas quando parece que tudo tinha acabado, 80 anos de idade, Deus aparece para ele e fala: Moisés, eu preciso de você. Ele triste diz: Senhor. Em outras palavras, com a expressão dele, ele está dizendo: mas agora, Senhor, com 80 anos. Mas Deus diz: eu sei o tempo, Moisés. E Moisés tira o povo do Egito. O povo lutou muito para voltar em algum momento para o deserto, para o Egito, reclamando do deserto. Moisés já tinha experiência com o deserto, portanto podia ensinar o povo a chegar a Canaã. Deus permite que passemos pelo deserto para que nós possamos cumprir a nossa vocação. Então, são muitas as lições que o deserto nos ensina. Assim nós encerramos aqui este resumo da vocação, do chamado do apóstolo Paulo. E agora eu volto a palavra ao nosso pastor Jormi César. Prosseguindo a nossa Escola Bíblica Dominical, um programa muito especial que vem ao ar semanalmente com esse propósito de trazer até nossos professores, superintendentes, dirigentes de congregações ou até de igrejas algumas soluções às dúvidas possíveis durante o estudo da lição. Então nós seguiremos aqui de uma forma muito especial agora. Acabamos de ouvir as explicitações trazidas pelo professor Eliseu e então eu já me dirijo ao evangelista e professor Daniel, lhe fazendo um questionamento muito especial. Claro, e isso com base em todo o conteúdo da nossa lição estudada hoje. O objetivo principal da nossa lição de hoje é revelar que Deus ainda vocaciona os crentes para a sua obra. Como se dá esse processo de vocacionamento? E como o crente poderá descobri-lo? Será que em alguns casos terá que levar um choque? Exatamente, um choque, como no caso do apóstolo Paulo? O senhor poderia explicar isso para nós mais claramente? Meus queridos irmãos, uma alegria reiterada de estar aqui. Pastor Jormi César, excelente pergunta. Nós acabamos de ouvir uma excelente explanação com referência ao nosso assunto de hoje. E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, referindo-se a Paulo, nós vamos compreender de que esta situação do apóstolo Paulo foi uma excepcionalidade. Nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia uma ação de Deus para com um homem da forma como Deus agiu com o apóstolo Paulo. Eu posso responder da seguinte forma: existem situações, como o senhor mesmo colocou, e gostei da palavra choque, que Deus precisa chacoalhar a pessoa, pastor Jormi César e pastor Eliseu, para que a pessoa entenda que Deus tem um propósito na sua vida. E a pessoa também ela tem que entrar com aquela parte que não depende de Deus, que é a sua vontade, que é o seu querer, que é a sua disposição para trabalhar na obra de Deus. Então, à luz das Sagradas Escrituras, nós entendemos que, como nos demais apóstolos e discípulos, houve
Houve aqueles que, de fato, atenderam facilmente o chamado de Deus, mas, na maioria dos casos, de chamado ministerial, com o tempo, a própria pessoa ela vai descobrindo isto e o próprio Deus ele se encarrega de ir orientando essa pessoa por meio da sua palavra, por meio de sinais, por meio de profecias, por meio dos seus profetas. E acredito que ficou respondido. No caso de Paulo, nós entendemos que foi o próprio Jesus quem o chamou e o vocacionou. Ou seja, não foi Paulo que foi lá se oferecer para trabalhar na obra, não foi Jesus que o chamou. Poderia a própria pessoa dizer-se chamada e vocacionada e se oferecer à obra? Seria isto um auxílio para o Espírito Santo, para Deus? Ou como o senhor enxerga essa situação, especialmente para os obreiros da atualidade? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. É maravilhoso quando nós temos vontade de fazer a obra de Deus e, como expliquei aqui, o novo convertido principalmente, ele fica animado e ele sai pregar o evangelho, ganha vidas para Cristo. Isso é maravilhoso, precisam ser utilizados na obra de Deus. Mas quando se fala de apostolado, de ministério, de ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, nós precisamos entender que são ministérios, são dons ministeriais e que foi Deus quem deu à igreja. Então, e Ele mesmo deu, Efésios 4:11. Então, precisamos aguardar o momento em que Deus nos chame. Se eu tenho um desejo, isso é chamado de vocação, porque a vocação é como se fosse um talento, eu já nasci com aquele desejo, eu tenho uma facilidade para alguma coisa, aí vem Deus e me chama. Quando Deus me chama, entra o lado espiritual, ou seja, assim como no lado material, eu tenho recursos já de forma natural, tem pessoas que têm habilidades para música, habilidades para matemática, então eles têm essas habilidades. Assim também quando Deus chama, Ele chama porque Ele vê que nós temos habilidades, e essas habilidades Ele também é quem as dá, é o Espírito Santo dentro de nós. Então Ele nos usa nos dons espirituais, como usou a Paulo e tudo mais. Então nós precisamos aguardar o momento que Ele venha nos chamar. Nós conhecemos o texto, alguém que falou para Jesus, eu vou te seguir. Jesus falou, você sabe o que você está falando? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero que você me siga, mas, como dizendo, você está sabendo, você está pronto. E aí o outro disse, eu vou, mas quero primeiro sepultar meu pai, ou seja, já está de idade, então ele encerrando a vida. Jesus disse, não, deixa os mortos sepultar os seus mortos, vem tu e segue-me. O outro, Jesus chama, você me segue? Porque Jesus chama e às vezes resistimos, e outras vezes a pessoa se oferece na simplicidade, mas quando nos oferecemos de nós mesmos não funciona. Agora, quando Deus chama, mesmo que você se ache incapaz, você vai conseguir, porque Ele sabe que você é capaz. Agora, quando você se oferece, terá problemas, porque nada se sucede bem fora da hora. Eu achei interessante essa participação sua em relação àquele rapaz que chegou e se prontificou a ir, e o outro que Jesus chamou e deu desculpas para ir. Na sua avaliação, qual dos dois momentos que nos parece mais oportuno aqui no presente século? Esse que chega e se oferece para servir, e Jesus fala, olha, não descartou, mas disse para ele assim, olha, se quiser me seguir, é o seguinte, eu não tenho muita coisa para te oferecer aqui não. Já aí, Jesus chama o outro, não, deixa eu sepultar meu pai. Bem, na sua avaliação, qual desses dois personagens foram mais felizes na sua apresentação? Acredito que é o primeiro, embora os dois tivessem
ali, pelo que o texto informa, os dois recusaram, nenhum dos dois seguiram. Então, parece que ficaram num nível só. Entretanto, quando eu me disponho a fazer a obra de Deus, eu estou dando uma oportunidade para Deus trabalhar. Eu estou dizendo: Senhor, eu te amo, eu não tenho o que oferecer, mas se eu não tenho nada, pega o meu nada e use esse nada. E Deus gosta de pegar o nada e fazer grandes coisas. Então, se você acha que você não tem nada, mesmo assim, se você quer, esse querer teu já é um pouquinho de azeite para Deus fazer um grande milagre. Professor Daniel, Saulo viu um esplendor, assim, um esplendor com uma glória irresistível. Ele nunca suportou e acabou caindo lá na estrada. Talvez ele nunca pensava em passar por uma espécie de constrangimento assim na vida dele, mas o que aconteceu, né? Tá, você pode dizer que aquela cegueira que Paulo tinha, que ele não conseguia enxergar Deus, ele não conseguia aceitar que Jesus Cristo era Deus, que aquela cegueira dele, ela de fato só conseguiu ser curada depois de ter aquele encontro com algo que lhe deixa cego naturalmente ou fisicamente, para que ele pudesse cair em si e perceber que há um Jesus Cristo que é Salvador, que é Senhor. Se de fato era aquela única maneira para desembrutecê-lo, porque ao que me parece, ele foi embrutecido, um negócio terrível, muito terrível. Então, o que você poderia nos dizer aí daquele excessivo brilho, ou incontido brilho que ele viu na estrada, eu penso que era o próprio Cristo que ele encontrou naquela estrada, que me parece algo semelhante lá quando Jesus aparece a João também, e falou: quando eu vi, eu caí a seus pés. Ele estava muito brilhoso, diferente do que eu havia conhecido aqui, mesmo sabendo que ele era o Cristo, mas ele se apresentou tão brilhoso que eu não resisti e caí. Pois bem, pastor Jorme César, quando nós vamos ao texto sagrado, especialmente ou especificamente Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que narra a conversão do apóstolo Paulo, nós vamos entender que de fato essa luz era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Saulo caiu por terra. O texto vai dizer claramente isso. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Aí a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que nós podemos depreender aqui do texto é que ele mostra realmente o que houve nesse processo de salvação de Paulo. Quatro coisas, posso dizer assim, aconteceram a Paulo aqui. Paulo, primeiro, ele viu essa luz, a qual o senhor também se referiu, pastor Jorme César. Atos capítulo 22, versículo 6, nós vamos encontrar até o versículo 11. E também Paulo, isso fez com que Paulo caísse por terra. O interessante é que essa luz ofuscou os planos e os projetos de Saulo. Todavia, despertou-o também interiormente. Ele ficou cego fisicamente, Ananias orou por ele, claro, depois a sua visão foi restabelecida, mas foi uma forma que Deus utilizou para poder outorgar a salvação por meio da graça ao apóstolo Paulo. Trazendo para os dias de hoje, Deus tem as suas mais variadas formas de poder salvar alguém que está lá no mundo, uma pessoa que já foi, de repente, somente um frequentador da igreja. E além disso, muitos, além de ir à igreja, tinham os seus cargos e os abandonou. E Deus vai tratar com essa pessoa. E Deus pode tratar com ela. Deus tratou com Saulo por meio aqui da sua glória, do seu resplendor, dessa luz que excedia o sol de meio-dia. Mas algumas pessoas, nós temos vastos testemunhos, pessoas que eram prósperas materialmente falando, e essas pessoas vieram a perder as suas empresas. Pessoas que foram acometidas por alguma enfermidade. Foi a forma que Deus utilizou para que essas pessoas pudessem retornar a Ele. Então, Deus tem as suas formas de trabalhar.
É bem melhor ouvir a voz dele e não resistir. Agora, Paulo, a despeito de todas essas circunstâncias, pastor João Micés e pastor Eliseu, ele foi sábio, porque ele soube ouvir a voz de Deus, ele reconheceu quem era Deus, ele viu, essa voz não é uma voz comum, essa voz é uma voz de alguém muito superior a mim. Ou seja, Paulo fazia tudo aquilo que agradava a ele próprio, julgava ser algo correto o que estava fazendo. Todavia, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ela não caminha mais sozinha, ela não faz mais o que quer, ela não vai mais onde ela quer, porque ela o aceita não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Esse método me parece muito oportuno, até em muitos dias hoje, porque algumas pessoas somente mesmo voltaria para Cristo ou seguiria a Cristo, sem impactadas com algumas situações que elas possam sentir na pele, tocando em si, para que ela tenha que dizer, como Paulo disse: Senhor, quem és tu? Que tenho que fazer a partir de agora? Eu até entendo, professor Daniel, que a princípio nem assim Paulo queria ceder, porque Jesus teve que dizer para ele assim: olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, olha, se você não se render, você vai pagar mais caro do que isso. Permita-me, pastor. Sim. Naquele momento, então, Paulo, ele reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. Aí nós conseguimos entender pelo texto que essa autossuficiência de Paulo acabou no caminho de Damasco, ou seja, ele agora pergunta: que farei, Senhor? Agora quer ser guiado, agora ele quer estar pronto a obedecer a Cristo. Isso demonstra o processo de conversão. Exato. Já essa mudança de atitude, de pensamento, de comportamento. Ok, e eu falo agora com o nosso professor Eliseu, que ele está doidinho para falar aqui. Então, vamos chamar o professor Eliseu. Em relação ao método, eu volto a falar no método de Jesus novamente, né? E aqui agora, lá ele apareceu gloriosamente a Paulo. Aqui ele aparece conduzindo Paulo ao deserto, para um novo aprendizado. Esse método parece muito comum nas Escrituras. Moisés foi ao deserto, o próprio Jesus Cristo foi ao deserto, João Batista, lá foram provados, tentados. A nação de Israel passou por um período de prova também no deserto. Bem, parece-me que esse método é eficiente e eficaz também nos seus resultados, me parece isso. Bem, de que modo pode-se entender que uma pessoa está passando um deserto, entre aspas, que não é o deserto literal, mas é o deserto da situação, e em que isto contribuirá para o ministério ou para a vida cristã dessa pessoa? Deserto fala de sequidão e, ao mesmo tempo, de milagre, porque quem está no deserto depende de um auxílio sobrenatural. Então, durante o decurso das páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muitos desertos. Agar esteve no deserto e Deus fala com ela, dizendo: se humilha, Agar, volte para a casa da tua senhora. E ela diz, sabendo que está diante da morte, que agora tem um socorro, ela diz: agora olhei para aquele que me vê. Posteriormente, Deus a encontra novamente no deserto e faz com que ela veja um poço d'água. Nós vamos, na sequência, ver momentos no deserto, como Elias, ali 3 anos, no ribeiro de Querite, ali só tinha deserto, um ribeirozinho que foi secando, mas ali tinha milagre. Vinha um corvo e lhe trazia pão e carne pela manhã e à tarde. E isso por todo o período que ele estava ali. Era um deserto, ele não tinha família, a família que ele tinha não estava ali com ele, mas atravessou. Nós vamos seguindo, como o pastor acaba de informar, o deserto, os 40 anos no deserto. Quanto milagre no deserto! Todos os dias o povo colhia maná que vinha do céu. Interessante que caía maná todos os dias, de domingo a sexta-feira. Quando era no sábado não caía maná. Como Deus é extraordinário. Na sexta eles colhiam em dobro.
O maná, se deixasse para outro dia, estragava, mas o da sexta para o sábado não estragava. A Bíblia diz que os calçados não estragaram, a roupa, Deus protegeu. As águas amargas se tornaram doces, o Mar Vermelho abriu, Rio Jordão abriu, a pedra verteu água, deserto é lugar de milagre. Então, o que isso tem a ver com o nosso ministério? Jesus foi batizado e logo foi para o deserto, porque precisa se passar por esse deserto. Então, isso tem a ver com o nosso ministério, que nós precisamos das nossas próprias experiências. Tem pessoas que vivem contando experiências dos outros e nunca conseguem ter as suas experiências porque vive fugindo de problemas, de lutas. Mas há alguns casos que não tem como fugir. Como a pergunta é feita, onde é o deserto? O deserto é a falência de uma empresa. O deserto é o momento que a gente vai para a cama no leito da enfermidade. O deserto é quando a gente perde um ente querido. O deserto é quando dá um acidente de trânsito nos envolvendo. E Deus às vezes permite essas coisas para dar o choque que foi falado e para que a gente não entenda só sobre a conversão. Aquele que não é convertido precisa, mas que a gente entenda também para conhecer o nosso chamado e cumprir a nossa vocação na terra, porque a igreja está na terra porque ela tem uma missão e cada um de nós precisamos entender onde nos encaixamos, qual é a nossa vocação. Parece então que o deserto até é um trecho necessário da jornada, né, para que se adquira as experiências próprias? Exatamente, pastor. Quem não passou por deserto, eu usei essa expressão aqui logo no início, vai passar. E quem já passou, se prepare porque vem novamente. Mas não se assuste, Deus não deixa você morrer no deserto. Ele ama fazer milagres. Eu é que tenho medo do deserto porque eu quero ter garantia do pão de cada dia. Mas Deus diz, não precisa preocupar. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, o Pai não dá alimento. Quanto mais valeis vós, homens de pouca fé. Creia e o milagre vai acontecer no deserto. Vamos seguindo aqui com a nossa escola dominical, o tempo é muito rápido, o reloginho da nossa produção ali é mais veloz ainda, mas com certeza está fluindo e o aprendizado está ocorrendo. Irmão Daniel, sobre a presciência de Deus, a gente sabe que isso aí é um atributo incomunicável de Deus, essa questão Perfeito. da presciência, não tem outro que tem isso a não ser Ele. Então, no que tange ao chamado de Paulo, tanto para o apostolado quanto para a vida cristã, será que aí não está embutido alguma coisa em relação à predestinação incondicionada ou aquela graça irresistível? Meus queridos, eu quero já iniciar este comentário, ou esta resposta, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6 e 37, diz assim, João 6 e 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E você pode ler aí todos os mais de 60 versículos que constam aqui deste capítulo, né? Capítulo 6 de João, que vai até o versículo de número 71. Pois bem, primeiro que quando Jesus encontra-se com Saulo no caminho para Damasco, ali capital da Síria, e Saulo, ele cai por terra. Atos 9 relata isso. A Bíblia não diz que o Saulo teve um ataque de amnésia. Saulo, ele continuou cônscio dos seus sentidos. Tanto é que ele conversa com Jesus. E uma pessoa inconsciente não conversa, com a outra. Fica ali como se estivesse morta. Absolutamente não há aqui resquícios de predestinação incondicional, muito menos de uma graça irresistível. É claro que a salvação, ela é por meio da graça de Deus, e nós já aprendemos que graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecíamos nem estar vivos, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Então, Paulo, ele levou essa queda, ele caiu, ele perdeu a visão natural, mas não perdeu a consciência.
Ele permaneceu consciente. E eu gostei muito aqui desta citação de Judas Iscariotes, que ele foi advertido várias vezes que seria o traidor e que lhe seria melhor qualquer outra escolha. Todavia, o Judas, ele permaneceu contumaz na sua desobediência. Muito diferente de Paulo, né? Diferente de Paulo, totalmente aí um paradoxo entre a atitude de Judas ou Iscariotes com a atitude do Saulo, porque o Judas preferiu a perdição e o Paulo, né? Ele preferiu caminhar com Deus e escrever 13 epístolas do Novo Testamento. Glória a Deus, Jesus é bom. Glória e a Deus. Com certeza ele, quando faz um chamado a qualquer um de nós que nós respondemos positivamente, também ele fica muito contente. Ou quando nos adverte, que nós também aceitamos a advertência e, como diz o nosso bom português, e voltamos atrás. Mas diz que nessa hipótese eu posso falar voltar atrás da decisão, não posso? Estilístico, né? Seria É a linguística. pleonasmo estilístico. Ótimo, então, quando vocês me permitindo, então, aí já está tudo mais fácil, né? Amém. Então, veja que Paulo, ele teve uma nova visão e ele mudou de ideia, é o que chamamos de conversão. Judas, advertido, ele foi contumaz, você usou uma expressão muito corretíssima aí. Teimoso ao extremo. Teimoso ao extremo, e foi as últimas consequências, até então se suicidar. Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia. Judas, desculpa, pastor, porque Judas ele só tinha uma visão desse mundo aqui. Paulo tinha uma visão do mundo celestial. Bem feito aí, bem colocado. Bem, Saulo, logo depois da sua conversão, pastor Eliseu, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. E, inclusive, ele mesmo fala que ele falava mais língua do que todas as pessoas, e você vê Paulo curando, você vê Paulo profetizando, você vê lá na Bíblia Paulo fazendo milagres, coisas maravilhosas. Amém. Ok. Isso seria, então, uma forma assim, evidente de se provar que, de fato, ele estava cheio do Espírito Santo, ou teria outro sentido? São esses fatos, e tudo na vida do apóstolo Paulo é uma prova de que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? E eu respondo isso com 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando ele diz: 5 vezes recebi uma quarentena de açoite menos um. Uma noite e um dia passei no abismo. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Passei por perigos e rios, perigos entre os patrícios, perigo entre os assaltantes, perigo entre os falsos irmãos. Ele mais reforça com outro texto: em nada tenho a minha vida por preciosa. Então, em Éfeso, ele ora, os irmãos recebem o batismo com o Espírito Santo, lenços e aventais são levados dele, pessoas são curadas. Ele vê um paralítico em Listra e ele vê que enquanto está pregando, aquele paralítico tem fé, ele ordena, e o paralítico que era de nascimento, coxo de nascimento, levanta e anda. Então, toda a vida do apóstolo Paulo, principalmente os ensinos dele, pastor João César, o equilíbrio no ensinar, ele foi um verdadeiro exemplo de Jesus. Ele disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Ele realmente foi um imitador de Jesus, amava as crianças, cuidava das mulheres, numa época que havia tanto problema com a cultura, mas ele atuou totalmente diferente daqueles da cultura judaica, atuou com uma mente espiritual, realmente na dimensão, na direção do Espírito Santo. Então, nós vamos caminhando para o fechamento de nossa escola bíblica dominical, mas tem um ponto aqui que não pode deixar de ser esclarecido, mesmo porque talvez será o momento em que o professor, o aluno, poderá tirar essa eventual dúvida. Se a vocação, eu pergunto para o nosso irmão Daniel, se a vocação inevitável para o apostolado entre os gentios pode ser entendida à luz do livre-arbítrio paulino, como isso? Porque inevitável, era algo inevitável. Ok, pastor. Bom, o Senhor Jesus Cristo tinha planos, de fato, maravilhoso para Paulo, ou Saulo. E ele também tem para você que está aí nos ouvindo, para todos nós.
Disse Jesus a Ananias, vamos para a Bíblia: este é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido para levar a minha mensagem, o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O pastor Eliseu já disse aqui lá no início que essa questão do atributo de Cristo, a sua presciência, que é um dos atributos incomunicáveis, né? A presciência de Deus, ela prevê aquilo que vai acontecer de antemão. De antemão. Agora, analise comigo. Saulo, na presciência de Deus, seria o maior desbravador. Aquele que deixaria exemplos inefáveis para a igreja. Então, Saulo, já na presciência de Deus, quando fala uma vocação inevitável, Deus já o havia vocacionado, isso está lá em Gálatas 1:15, né? Desde o ventre da sua mãe. E Paulo, ele seria esse grande plantador de igrejas, como ele mesmo se refere, e não obstante só as suas pregações, ele também levaria, não pregações do que me refiro aos gentios, mas também aos seus compatriotas, e foi isso que também aconteceu. Agora veja bem, ele se destacou porque ele teve também um preparo lá no deserto, e quem vai para o deserto, quem se humilha, Deus o exalta. Então foi assim que aconteceu. Eu gostei, o senhor até já disse, né? Em outros momentos, quem manda quem pode e obedece quem tem juízo, diz esse adágio aí popular, mas Paulo fez o que era certo. Ele aceitou o desafio, ele aceitou que a sua natureza fosse mudada e toda a sua valentia para perseguir o povo de Deus agora foi usada para angariar, para salvar vidas e plantar igrejas, e não deixar somente lá o plantio descuidado, mas voltava para poder zelar dessa plantação do Senhor. Estamos finalizando a nossa escola, mas eu não posso deixar ainda de ter uma participação conjunta de nós três aqui para finalizar e fechar um raciocínio. Por exemplo, conhecer a vocação de Paulo, ou seja, para Paulo conhecer sua própria vocação e se redirecionar a ela, ele, na verdade, precisou levar um choque da parte de Deus. Ele não queria, parece que ele nem aceitava essa ideia. Mas depois desse fato, então, ele se redirecionou. Parabéns para ele que aceitou essa vocação que Deus orientou. Bem, o que o senhor diria, irmão Eliseu, para os novos chamados hoje, as pessoas que estão sendo chamadas para a obra, e já sabe que Deus tem uma chamada? Qual o seu conselho para eles? Endurecer? Ir para outra direção? Ou, de fato, colocar o pescoço debaixo do jugo e aceitar o chamado? A resposta já está aí, né? Aceitar o chamado é o melhor caminho, mas a pergunta vem para a gente refletir, porque não é fácil, irmãos. E, na verdade, aqueles que acham fácil é porque, na maioria dos casos, não foram chamados para aquilo. Porque quando somos chamados de verdade, nós sentimos o peso. E então a gente fica ali, às vezes até titubeando, Senhor, eu vou, não vou. Mas quem é inteligente, como Paulo, ele fala, eu sei que é doído, deixar tudo, perder tudo, considerar tudo como esterco, mas é o melhor. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu morrer, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, pronto, agora acabou. E ele decidiu por isso e foi feliz. Quem não faz essa decisão, como muitos, pastor, eu conheço obreiros que eles lutaram muitas vezes por sair, mas cada vez que eles tentavam sair, encontravam mais serviço, e então chegou um ponto que se renderam. Conheço da minha família pessoas que se renderam e falaram, não, eu abro mão e pronto, eu aceito. Graças a Deus que aceitaram, porque senão a rendição, é problema. Ela é fundamental na vida do obreiro, tem que se render. Glória a Deus. Mas Daniel, é possível a pessoa não se render, né, pastor? É possível porque ele exerce o livre-arbítrio. E vai acontecer igual com Judas lá depois. Irmão Daniel, qual a sua participação aí nessa? Que conselho você daria para os novos obreiros, ou para os obreiros que já estão na lide, e que de vez em quando se vê assim no caminho do deserto, se vê essa dificuldade aí? Meus queridos, é o seguinte, nós compreendemos aqui
no decorrer da lição, de que quando Saulo se converte, ele não volta ali para os arredores de onde ele saiu, até porque imagine comigo como é que não estava também o furor daqueles sacerdotes. Eu peço para o camarada fazer um serviço para me ajudar, ele agora faz o contrário? E Paulo também entendendo isso, o que ele fez? Ele foi ao deserto. Agora, interessante, pastor João César e pastor Eliseu, que antes de Saulo, antes de Paulo falar aos homens, Paulo precisou ir falar com quem primeiro? Com Deus. Toda aquela sapiência que ele tinha, que ele adquirira aos pés de Gamaliel, foi bom? Foi muito bom, mas sem a graça de Deus, sem conhecimento teológico, isso não vale de nada. Então veja bem, Paulo ele precisou falar com Deus. Só se levantam diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Deus. Então existem muitos obreiros aí incipientes, no sentido de ser muito jovens e querem afoitamente fazer a obra do Senhor, sem antes ter um preparo. Nós admiramos os feitos que Deus outorgou a Saulo. Foi um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Às vezes nós nos esquecemos por onde que ele passou, o que Paulo teve que enfrentar para ser esse grande homem de Deus. Como eu disse, o maior missionário, claro, quando nós nos referimos a isso, depois de Jesus, mas o maior missionário e que deixou modelo para a igreja de Cristo aqui na terra. Todo o modelo de como a igreja se comportar, usado por Jesus, nós temos por intermédio do apóstolo Paulo. Então é dessa forma, eu encerro dizendo que se você estar na noite da solidão, no vale da humilhação ou no deserto da provação, tenha certeza que você não está só. Deus está contigo para te fazer vencedor. E nosso encerramento com o professor Eliseu. Não perca, nessa próxima semana nós teremos a outra lição, e a lição agora de número 5. Na verdade, terminamos a lição de número 4, né? E agora vamos para a lição de número 5, que trata de Jesus Cristo a este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Que lição extraordinária! O Cristo crucificado é a mensagem que Paulo pregou e que nós precisamos pregar hoje.